Olá, pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Você não pode perder por nada esse nosso bate-papo aqui, porque nós vamos estar falando de um assunto muito interessante. E esse é um assunto que a gente tem que abordar em casa, na igreja, no aconselhamento. E eu tenho um convidado muito especial hoje aqui, pastor Marcos Moura. Que prazer tê-lo aqui hoje, viu? Pastor Josué, que prazer, que alegria, é um privilégio estar com você aqui no podcast Amo Família. A última vez que nós gravamos um podcast, eu acho que já faz alguns anos, né? Faz alguns anos. Faz quanto tempo que você está lá em Jales? 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Parece Pastor que foi Marcos, ontem. Pastor Marcos trabalhou quantos anos com o COTE? 7 anos. Trabalhou 7 anos com o COTE. Você teve experiências missionárias também, né? Também. Você trabalhou na Bolívia? Não, trabalhamos no Paraguai, na Argentina, trabalhamos ali na fronteira em Foz. Passou uma temporada nos Estados Unidos também? Também. Estados Unidos também. Também. Pastor Marcos é um mestre da palavra, um estudioso, gosta de estudar. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre esse livro, que ele acaba de lançar, O Desafio de Se Expor. Vai ser um papo muito legal. E você vai poder deixar as suas perguntas aqui embaixo e depois eu vou passar para o pastor Marcos estas perguntas e de repente nós faremos um outro podcast só respondendo as perguntas que vocês nos enviarem. Bom, antes que a gente comece a nossa conversa aqui, eu quero que você dá um like aí, já dá um like, tá? Dá um gostei aí. Se você não se inscreveu no meu canal, você deve se inscrever no meu canal para receber as notificações. Sempre que a gente coloca um vídeo novo, você vai ser avisado se você é um inscrito no meu canal. Ative o sininho também se você ainda não ativou. Pastor Marcos, você é casado, tem filhos? 2 filhas. Você é casado há quanto tempo? Há 20 anos. Há 20 anos. Dia 15 agora de dezembro, 21 anos. 21 anos. Nós estamos gravando esse podcast em dezembro de 2021. Do dia 15 você faz 20 anos de casado. 21. 21? Que legal. Nome das suas filhas? Amani e Munira. Elas têm esses nomes árabes. Justamente é um trabalho que nós fizemos entre os árabes durante alguns anos. E em memória desse trabalho missionário, elas têm esse nome. Qual é o significado de Amani e Munira? Amani significa querida, desejada, esperada. Munira significa aquela que está na luz. Que coisa linda, hein? Você acha que é importante os pais, quando forem dar nome para os filhos, ver o significado e, ao dar o nome, expressar sua intenção profética na vida dos filhos? Com certeza, eu acredito demais que um nome, ele carrega uma carga espiritual. Eu acredito, nem sempre, isso é um fato, mas quando há intencionalidade dos pais de escolher aquele nome, de pensar sobre aquele nome e depois dizer para o filho, olha, seu nome foi muito bem pensado, seu nome foi muito bem idealizado e é por isso que você tem esse nome. E o nome vai ter um significado para o filho. E essa é a intenção do coração do pai profeticamente para a vida do filho, né? Com certeza. Isso é maravilhoso. Bom, pastor Marcos, eu achei muito sugestivo a ideia do livro. Inclusive eu fui um dos incentivadores. Fiquei muito feliz quando você lançou o livro. Qual a razão, qual o porquê desse livro? Pastor, O desafio de se expor. Isso. Bom, nós trabalhamos como conselheiros muito com os bastidores, da vida de muita gente. E a gente percebe que um dos fracassos que as pessoas têm quando se trata de cura, de restauração, de libertação, é exatamente nesse ponto da exposição. As pessoas, elas têm dificuldade de se expor. Elas têm dificuldade de quebrar o silêncio e contar as histórias que justificam muitos aprisionamentos, muitas dores, pecados ocultos, não é? Então, o desafio de se expor, ele é esse encorajamento, exatamente porque a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm em se expor. Mas o livro em si,
ele carrega uma história minha e tem também um motivo, né? A palavra que a gente trabalha é exatamente uma palavra que Deus me deu, lá daquele homem da mão ressequida, né? Jesus, ele dá um comando ali para aquele homem, e aí eu falo sobre a minha história, né? Porque eu precisei me expor. E é interessante quando você fala sobre isso, as pessoas, elas não têm noção do quanto é libertador quando você traz para a luz aquilo que está nas trevas, dando legalidade ao diabo. Porque nas trevas o sangue de Jesus não é validado, porque Deus não trabalha na mentira, né? Com certeza. Inclusive o primeiro capítulo chama-se Por Trás das Árvores. E eu faço uma defesa, na verdade, explicando por que é um desafio se expor. Por que é um desafio? E o desafio, pastor, é porque lá no jardim, o homem, quando ele não sustentou a palavra que Deus empenhou na vida dele, esse homem fracassou, desobedeceu a Deus. E ele não soube lidar com o seu pecado. Quando Deus vem buscá-lo ali no lugar, como era de costume, esse homem, ele diz: olha, eu ouvi a tua voz, estava nu e eu me escondi. Por quê? Porque eu tive medo. O que mais justifica as pessoas se esconderem é por causa do medo, pastor. Adão disse: eu tive medo, por isso me escondi. Por que as pessoas se escondem? Por que as pessoas, elas sustentam suas vidas em segredo? Elas têm medo de como serão vistas, elas têm medo de ser rejeitada, elas têm medo de perder seu casamento, elas têm medo de perder suas famílias, elas têm medo de perder algumas coisas em razão de agora as pessoas saber quem realmente elas são, ou o que fizeram, ou por onde andaram. Medo. O medo justifica a razão, porque as pessoas elas não querem se expor. Por isso é um desafio. Exatamente. Inclusive nós estamos gravando esse podcast aqui no nosso espaço Amo Família, onde acontece o SOS Casamento. E uma das coisas que a gente coloca de forma bem clara para os casais que aqui chegam é que é necessário se expor se a pessoa, o casal, quer restauração. E é interessante que eu me lembro que eu estava voltando de viagem. Eu sou muito conhecido por causa da televisão, por causa do YouTube, por causa das redes sociais. E eu parei num posto de gasolina e o frentista me reconheceu. E aí ele disse assim: Pastor Josué. Eu disse: sou eu. Peraí, tá dando para ver bem esse livro aqui? Tá. Pastor Josué, sou eu. Ele disse: pequei. Já contei para meu pastor, ele me liberou perdão. O senhor acha que eu devo confessar para minha esposa? O que você diria para esse rapaz? Eu diria que sim. Afinal de contas, a aliança dele é com a esposa dele. Exatamente. Não é? A única razão, talvez, que eu diria que no momento ele não devesse dizer, seria se a esposa não tivesse no momento maturidade, se ele não tivesse pessoas que o cercassem, ajudasse a lidar com essa exposição, com essa confissão, que talvez fosse trazer muita dor para a vida da esposa. E se ele achasse que ela não tivesse preparada, talvez ele esperasse um pouquinho, mas é uma questão de tempo, né? Até porque o Cote fala que quando a pessoa não confessa, não se expõe o seu pecado para o outro, aquilo é como uma arma dormente, né? É como uma mina. Qualquer hora isso vai explodir. E há um prejuízo nisso, porque uma das coisas que é muito importante, eu falo no livro, não é só a exposição, mas é também entender o prejuízo que ao longo do tempo você é vitimado, como Davi, não é? Davi, ele fala, enquanto é uma terminologia de tempo, alguns falam que foi 10 anos, ele fala, enquanto calei
o meu pecado. Então, calei realmente é a confissão. Ele disse: enquanto calei o meu pecado, meus ossos envelheceram e havia um constante gemido. O jeito que ele traduziu todo aquele silêncio foi uma sequidão, foi um gemido constante. Então, quantas pessoas, pastor, elas estão gemendo, elas estão vivendo uma sequidão, talvez espiritual, emocional, porque elas vêm mantendo calada o seu pecado, a sua dor, aquilo que aconteceu. Então há um prejuízo, né, sobre isso. Não, e a palavra diz de uma forma muito clara, não é? É aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, a pessoa dá legalidade para o diabo a aprisioná-la, certo? No seu pecado. Por isso que a verdade é libertadora, por isso que quando a gente traz para a luz, a gente começa a viver um tempo realmente de vitória sobre o pecado. Agora, eu gosto do que o Cote diz, que ele fala que é um processo cirúrgico, né? E dói, né? Dói. Eu costumo dizer que libertação, pastor, é lidar com lixo. Então, muitos de nós acabamos acumulando lixo em certas áreas da nossa vida. E esse lixo acumulado, ele vai atrair uma série de parasitagem. É rato, é barata, é mosca, vai feder o negócio, né, vamos dizer assim. E ninguém gosta de lidar com lixo. Lixo emocional, ninguém gosta de lidar com memórias feridas, ninguém gosta de lidar com dores do passado, ninguém gosta de lidar com pecado. Mas esse lixo acumulado, ele só adoece, não é? Então é necessário que realmente haja esse processo cirúrgico. E o médico vai ter que ferir, vai ter que abrir para que esse tumor, isso aí que está causando essa doença, possa ser extraído. E eu gosto dessa ideia de que esta é uma ferida que não é para a morte, né? Mas é para a vida. Sim. Não é? Agora, quando uma pessoa diz para mim: não, eu experimentei um processo de cura, não é? Na confissão e na liberação de perdão, e não senti essa dor que todo mundo fala. Então você não foi curado. Eu não acredito que uma pessoa passa por uma cirurgia e ela não sinta dor. Todo o processo cirúrgico, ele tem esse período da anestesia. Depois que passa a anestesia, aí tem aquele período da dor, certo? E se for uma fratura, tem o período da fisioterapia. Então é um processo, e se é um processo, tem as suas fases, e tem suas fases, leva um tempo. Por isso que os homens, principalmente, quando eles confessam, eles acham que a mulher no outro dia deve estar bem, como se nada tivesse acontecido, porque ele confessou, e não é assim, né? E o que mais a gente fala para esses maridos é: tenha paciência. Porque o que vai acontecer é que quando você confessa, talvez você passe por aquele processo de Davi, quando saiu do palácio e Simei começa a apedrejar. E a gente fala que esse processo de apedrejamento é necessário você passar. Então a mulher, por enquanto, ela vai apedrejar, ela vai fazer perguntas, ela vai querer saber como, ela vai querer saber por quê, porque é a crise dela, é a dor dela, ela tá fazendo uma digestão emocional. Então, assim como o nosso aparelho digestivo faz uma digestão, as emoções também, e as coisas, elas são homeopáticas. Então eu não posso dizer que o meu aparelho digestivo é igual ao seu. Tem gente que perdoa rápido e tem pessoas que demoram mais, porque essa digestão emocional dela demora mais um pouco, principalmente quando se trata desse mundo feminino. E às vezes o marido, ele não entende. Esses dias eu estava ajudando um casal onde a esposa, nesse processo de digestão,
e assimilando ainda o golpe, e trabalhando a sua mente, ela falou algumas coisas para ele, aí ele ficou revoltado. Eu disse, cara, vocês dois estão sensíveis. Então é preciso, ao ouvir isso, dizer para ela, vamos orar. Deus é bom, Deus vai nos ajudar. Você está ferida, eu também. Você está magoada, eu também. Então todos estão com as suas emoções à flor da pele, muita sensibilidade. E eu costumo dizer que quando você está com a sua pele queimada e se recuperando, qualquer pessoa que relar dói, entendeu? Enquanto que depois de sarado, pode bater que você já não sente mais nada. Então é preciso entender que essa sensibilidade emocional, ela é tão real e séria quanto uma sensibilidade de uma pele que está se recuperando de uma queimadura. E aí você disse uma palavra-chave, paciência, né? E falando de intencionalidade, que você sempre fala, pastor, quando um casal está num processo de restauração, eles precisam começar a buscar soluções e não vilões. Porque se eles intencionalmente não forem na direção das soluções, mas quiserem continuar levantando os vilões, eles vão costumeiramente culpar um ao outro. É interessante, você falando sobre isso, a gente pensando na parábola do filho pródigo, quando o filho voltou, a gente não vê o pai fazendo um interrogatório. Por que você saiu? Nem culpando, né? Onde você esteve? Onde é que está a herança que eu te dei? Não, o pai, ele foi um grande facilitador do perdão. E você não vê essa atitude, esse comportamento acusatório, interrogatório, porque o perdão, ele é a manifestação da graça, é você oferecer amor para quem não merece ser amado, né? Eu gosto de ouvir o Douglas dizendo que aquele filho só voltou porque ele sabia que havia um território favorável ao arrependimento. Na cabeça do filho, ele sabia que ele podia voltar e se arrepender, porque existia um território favorável para isso. Então, tudo que se diz respeito à restauração, à libertação, à cura, à confissão, se a pessoa confia que há um território favorável para eu poder me arrepender, para eu poder confessar, para eu poder fazer caminhos de volta, então essa pessoa vai fazer isso. Isso é muito bom. Esse território tem que existir. E aí, uma coisa que o Douglas fala naquela ministração, ele fala que o pai vai ao encontro do filho para facilitar o perdão. Eu penso que é poderoso quando o marido facilita o perdão ou quando a esposa facilita o perdão. Muitas vezes não há uma atitude da outra parte para se arrepender e buscar uma mudança, transformação, porque é uma resistência do outro, né? Não, se ele quiser ele vai ter que se ajoelhar, não, se ele quiser que eu libere o perdão, ele tem quase que beijar os meus pés. Isso não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho e da graça, né? Isso mesmo, exatamente. Tem que ser um facilitador. Pastor Marcos, nós estamos chegando no nosso final desse podcast. O desafio de se expor. Quem quiser adquirir esse livro, pode entrar em contato com você mesmo? Pode entrar em contato. Vamos deixar aí ou um contato no WhatsApp ou nas suas redes sociais. Pode ser pelo meu Instagram, né? Sim. Nós também temos um número, eu não estou com ele aqui agora, mas no meu Instagram você pode entrar lá no direct e o Instagram do Pastor Marcos é @pr.marcosmoura. Eu vou pedir para o meu pessoal colocar na tela aí, tá? Coloca na tela aí, @pr.marcosmoura. Marcos Moura. Coloca aí na tela e eu vou pedir para o meu pessoal colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o seu WhatsApp, para quem quiser fazer o pedido através do WhatsApp, pedido do livro, O Desafio de se Expor. Você precisa ler este livro aqui. Esta é uma mensagem que todos que passam pelo SOS são confrontados com ela e os resultados têm sido extraordinários. O desafio de se expor. Pastor Marcos, foi uma alegria recebê-lo aqui. Pastor, espero tê-lo outras vezes. O privilégio é nosso de estar aqui
nesse podcast. Nós vamos voltar com outro podcast falando sobre pais e filhos. Aí vai ser muito importante esse bate-papo também. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Se você não deu o seu like ainda, dá o seu like aí. Se inscreva no meu canal, tá? E agora você pega o link deste vídeo, envia para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para os casais da sua igreja. Espalhe esta mensagem. Vamos alcançar o Brasil com essa palavra de cura e de libertação. E lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.